Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. E dando continuidade ao nosso nono capítulo, certo? Sobre conservação da quantidade de movimento, nós trabalharemos agora sobre o teorema do impulso e o que é a quantidade de movimento, certo? Então, quantidade de movimento, nós sabemos que é muito mais difícil para um caminhão pesado do que um carro que esteja se movendo com rapidez. Certo? Isso se deve ao fato do caminhão ter mais inércia e movimento, ou seja, quando a gente trata de inércia, nós estamos tratando de quê? De quantidade de movimento, certo? Estamos tratando de uma coisa chamada massa. Então, a quantidade de movimento é o que? É uma grandeza física vetorial. Ela está relacionada com a massa do corpo e sua velocidade, certo? Então, a quantidade de movimento ou momento linear, certo? Vocês vão ouvir também falar a quantidade de movimento como momento linear. É dado pela expressão Q igual a mv, onde m é a massa e v é a velocidade, certo? Então, Q é a quantidade de movimento, quilogramas, vezes massa dividido pelo tempo, que é a velocidade. Então, m é a massa em quilogramas e v é a velocidade em metros por segundo. Então, a quantidade de movimento a gente sabe que é uma grandeza vetorial que possui a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, certo? Então, as unidades de dimensões de impulso e a quantidade de movimento, elas são equivalentes. Por quê? Nós trabalhamos com impulso e nós vimos que a unidade do impulso é Newton vezes segundo. Então, o que se trata de Newton? A gente sabe que Newton é massa vezes aceleração. Então nós temos aqui, ó, quilograma, que é a massa, vezes a aceleração, metro por segundo ao quadrado, vezes o segundo. A gente corta um segundo com outro aqui, a gente vai ter quilograma vezes m sobre segundos. Então nós temos massa vezes a velocidade, ou seja, a unidade de impulso é equivalente à unidade de quantidade de movimento ou momento linear. Então, o que é que o teorema de impulso diz? Do impulso. A gente considera um corpo de massa m que se desloca em uma superfície horizontal, certo? Com a velocidade v0, ou seja, sua velocidade inicial. Em um certo instante, ele passa a atuar nele uma força resultante de intensidade Qf durante o intervalo de tempo ΔT. O impulso produzido por essa força é igual a quem? A gente sabe que o impulso é igual à força vezes a variação do tempo, certo? Nesse instante. Então, e o que é força? A gente viu que lá na segunda lei de Newton que força é igual a massa vezes aceleração. Então, o impulso vai ser quem? A massa vezes a aceleração vezes o tempo. Quando a gente modifica, substitui o F pela massa vezes a aceleração. Então, se a gente tem uma variação e a gente sabe que a aceleração é igual a quem? A variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, o impulso será quem aqui no caso? Vamos substituir aqui a aceleração justamente por essa relação, né? Que é a relação da variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, a gente pode cortar o tempo aqui, certo? Cortou o tempo com o tempo. Então, nós teremos que o impulso é igual a massa vezes V menos V0. E V menos V0 é quem? A variação da velocidade, né? Então, nós temos que o impulso ele vai ser quem? A variação da quantidade de movimento, certo? Então, ó, impulso é igual a variação da quantidade de movimento, ou seja, o impulso ele vai ser igual a quem? Ao momento linear final, ou menos o momento linear inicial, certo? Ou né? Também quantidade de movimento. Então, o teorema do impulso, a gente sabe que vetorialmente falando, né, o impulso é igual a quem? A variação da quantidade de movimento ou momento linear. Então, para o mesmo intervalo de tempo, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Então, vamos falar um pouco sobre sistemas isolados. Considere um sistema formado por dois corpos, o corpo A e o corpo B. Se nós temos esses dois corpos, eles colidem, certo?
As forças atuando que a gente pode perceber é o peso de A, o peso de B e suas normais. Então, no sistema, as forças decorrentes de agentes externos ao sistema são chamadas de forças externas. Por exemplo, o peso P e a normal no sistema, a resultante dessas forças é nula. As forças externas que estão atuando, no caso aqui, é a força normal e o peso. Então, elas vão se anular. Então, não existe uma força sobre o sistema. Então, o sistema está isolado. Durante a interação, o corpo A exerce uma força F no corpo B. E este exerce no corpo A uma força menos F, que a gente viu lá na terceira lei de Newton. De mesmo modo e sentido oposto, as forças F e F menos F correspondem ao par ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Então, nós teremos aqui as forças F, né, menos F aqui em relação a A e F em relação a B. Então, denomina sistema isolado de forças externas o sistema cuja resultante dessas forças é nula, atuando nele somente as forças internas, ou seja, aqui no caso só vão atuar forças internas. Vamos partir para um exemplo. Um carro de corrida de massa de 800 kg entra numa curva com uma velocidade de 30 metros por segundo e sai com velocidade de igual módulo, porém numa direção perpendicular à inicial. Tendo sua velocidade sofrido uma rotação de 90 graus, determine a intensidade do impulso recebido pelo carro. Então, percebemos aqui que a massa dele é 800 kg, ele faz essa curva de 90 graus com uma velocidade de 30 metros por segundo e continua com a mesma velocidade. Então, nós sabemos que o impulso ele é igual à variação de quem? Da quantidade de movimento, como acabamos de ver. Então, o impulso vai ser quem? A massa vezes a variação da velocidade, não é isso? Então, qual é a variação aqui da velocidade? Então, nós teremos uma velocidade na direção perpendicular, né, para a esquerda e outra para baixo. Então, a diagonal desse sistema é a variação dessa velocidade. Então, como é que a gente calcula? A gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para poder saber esse ΔV. Então, ΔV ao quadrado é igual a quem? A V0 ao quadrado mais V ao quadrado. Lembrando que V0 é a velocidade inicial e V é a sua velocidade final após a curva. Então, o ΔV ao quadrado é igual a quem? 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, nós teremos que ΔV é 30 raiz de 2. Porque vai ficar 900 mais 900 e tirando a raiz quadrada, nós vamos encontrar 30 raiz de 2 metros por segundo. Então, como é que a gente calcula o impulso? Agora a gente vai aplicar o ΔV na fórmula. Impulso é igual a massa vezes a variação da velocidade. Então, I é igual a 800 vezes 30 raiz de 2. Lembrando que a variação da velocidade é a variação da velocidade em direção que? Radial, né, no caso aqui. Então, o impulso vai ficar 800 vezes 30 raiz de 2, que vai dar igual a 3,39 vezes 10 elevado a 4 newtons segundos. Certo? Vamos partir para um novo exemplo. Uma partícula se move em movimento retilíneo e uniforme com velocidade de módulo V e com energia cinética E. Quando recebe a ação de uma força constante F na mesma direção, porém em sentido contrário, até que ela finalmente pare, com base nessas informações, determine o instante em que a partícula, em função da energia, certo? Ou seja, ele quer saber o que, ó? Com base nessas informações, determine um instante, ou seja, o tempo. Ele quer o tempo em função de quem? Da energia. Então, como sabemos, o impulso é dado por I igual a Ft, ΔT. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? A variação da quantidade de movimento é igual a quem? A força vezes a variação do tempo. Então, a variação da quantidade de movimento é igual a massa vezes a variação da velocidade. Substituindo aqui o Q, certo? Por isso aqui, massa vezes a velocidade, nós teremos. Então, a massa vezes a variação da velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial, igual a força vezes T final menos T inicial. Tirando os dois,
a velocidade inicial, né? Ó, uma partícula se move em movimento retilíneo uniforme com velocidade de modo V e com energia cinética, certo? Recebe a ação de uma força constante, porém o sentido contrário é que ela finalmente pare, certo? Então nós teremos que uma das velocidades aqui vai ser igual a zero. Tirando a velocidade, nós teremos que F, né? Massa vezes a velocidade é igual a força vezes o tempo. Multiplicando os dois lados por quem? Por V2. Porque quando a gente multiplica os dois lados por V2, nós teremos de um dos lados aqui a energia cinética, certo? Vocês lembram que a energia cinética ela é igual a quem? A massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu multipliquei V sobre 2 vezes V, ficou V sobre 2 dividido por 2. Igual a força vezes o tempo, V sobre 2. Nós vamos cortar os dois, né? Como aqui a gente sabe que essa parte aqui é energia cinética, nós vamos substituir ela onde? Nessa outra aqui. Então, mv ao quadrado é igual a energia cinética, então a energia cinética é igual ao segundo membro aqui dessa nossa equação. Então, isolando o tempo, nós teremos que o tempo é igual a 2 vezes a energia cinética dividido pela força vezes a velocidade, que é o que ele queria. Né? Ele queria o tempo em função da energia cinética. Vamos partir para mais um exemplo. Um garoto gira horizontalmente um barbante que contém uma bola de massa de 0,5 kg, certo? Então, amarrada em sua extremidade. Considerando que ela executa um movimento circular uniforme, que a gente já estudou isso aqui no começo do ano, movimento circular uniforme, cujo período é igual a π segundos, certo? O período é tempo, né? O tempo para poder dar uma volta. O período, só lembrando, determine o impulso I sofrido pela bola em meio período. Meio período aí, como ele colocou, T sobre 2. Para o intervalo de tempo em segundos. Então, o que ele quer? Determinar o impulso para meio período. Considere a distância da mão do garoto até a bola 60 centímetros. Ou seja, do barbante aqui, né, que tem a mão do garoto, que está segurando o barbante até a bola. Ele diz que aqui é 60 centímetros, certo? Que dá igual a 0,6 metros, não é isso? Como o impulso é equivalente à variação da quantidade de movimento, temos que o impulso da força resultante é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, como nós teremos que a força resultante é igual a quem? Massa vezes a velocidade menos massa vezes a velocidade, certo? Como a velocidade é constante, V é igual a V0, nós teremos o quê? Que o impulso é igual a 2mv. Porque a gente soma aqui menos com menos aqui vai dar mais. Então, mv mais mv, nós encontraremos 2mvs. A velocidade é constante em um movimento circular uniforme, como nós já estudamos, né? No movimento circular uniforme, a sua velocidade é constante. Então, nós sabemos que a velocidade é igual a quem? A ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? É justamente uma volta que vai dar, né? Que ele vai fazer o movimento circular. Ele vai fazer uma volta. Uma volta é justamente 2πr, que é o comprimento da circunferência em que ele vai se deslocar. Então, e o tempo a gente sabe que é o período. Quem é o período? É π. Então, a gente pode cortar o π com o π. Nós teremos que a velocidade vai ser igual a 2r. Certo? Então, quem é o R? 0,6 metros, que é o comprimento do barbante. Certo? Então, 2 vezes 0,6, nós teremos 1,2 metros por segundo. Certo? Então, portanto, o impulso vai ficar como? O impulso a gente sabe que é 2mv. Então, o impulso é igual a 2 vezes 0,5. 0,5 kg, que é a massa dele, vezes a velocidade que nós encontramos. Então, o impulso vai ficar igual a 1,2 newton-segundos, porque quando eu multiplico 2 vezes 0,5 é 1. 1 vezes 1,2, 1,2 newton-segundos. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar com colisões, né? Quantidade de movimento e colisões.